Olá a todos, estamos aqui hoje para convidar vocês para mais um bate-papo sobre um chacoalho de amor, uma poesia chamada As Leis que Organizam, que foi uma psicografia recebida pela Elsa, trazida por um dos mentores da Casa de Amor, o poeta Estelar. Então, em uma sequência de 4 vídeos que vocês vão poder acompanhar aqui no nosso canal, nós vamos falar sobre 3 leis das muitas outras que existem, né, que organizam e que regem o universo, que são as leis de ação e reação, a lei da atração e a lei do amor. E claro, sempre trazemos aqui sobre o viés espiritual, o viés do despertar da consciência. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a lei da ação e reação, aquela lei sobre a causa e efeito, que a gente precisa realmente ter o conhecimento, o entendimento da responsabilidade energética, né, que envolve todo esse processo, que no final das contas é isso que a lei da ação e reação vai gerar, essa responsabilidade energética, esse pulso que nós enviamos para o universo e que trará as consequências, os efeitos. Então, quando a gente, em algum momento lá da nossa vida, na escola, enfim, a gente estuda a física clássica, né? Então, o Isaac Newton, ele falava que toda ação tem uma reação de igual intensidade. Só que quando a gente traz isso aqui para o âmbito humano, né, da nossa vida, é tudo muito complexo, porque isso envolve as nossas emoções, envolve as nossas intenções, envolve todo o contexto da nossa consciência, né, de tudo que a gente foi formado. Então, o nosso pensamento gera alguma coisa, gera ali um impulso. Os nossos sentimentos geram uma reação no nosso corpo, por exemplo. E toda atitude que a gente tem, de alguma forma, isso impacta onde a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tudo que a gente faz tem um efeito, né? Isso é inegável. Mas eu acho assim que esse conhecimento ele é extremamente libertador, né? Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu estudo sobre as leis universais e especificamente sobre essa da causa e efeito, da ação e reação, muitos dogmas, né, muitas crenças que nós temos, elas caem por terra, porque nós somos ensinados a encontrar, nós temos esse costume de encontrar um culpado do lado de fora, né? Quem será que fez isso? O que está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por isso? Meu Deus, o que será que está acontecendo? E, na verdade, a gente vai aprendendo que não tem esse castigo, não tem essa punição, não existe um Deus punitivo, né, um dogma que já cai por terra, porque, na verdade, essa lei nos traz exatamente o conceito, a consciência da autorresponsabilidade. Então, a gente deixa de esperar, jogar essa responsabilidade para fora, né, para o externo, e a gente começa a se perguntar, né, por que que isso está acontecendo comigo? É o que a gente mais faz. O que será que eu fiz? Por que será que eu estou passando por isso? Mas, na verdade, a gente precisa perguntar o que que eu estou gerando para colher, o que eu gerei, o que eu estou gerando para colher isso que eu estou passando. E isso, muitas vezes, é de uma forma inconsciente, obviamente, a gente nem sabe, né, o que está acontecendo. Então, eu acho muito importante esse conhecimento, muito revelador, para que a gente realmente, cada vez mais, entenda a autorresponsabilidade de todos os nossos atos. E isso é tão fidedigno à nossa intenção que onde a gente coloca a nossa energia, o nosso querer, assim, legítimo, a gente não tem que duvidar de que o retorno vai ser ruim, porque tem muitas coisas que não dependem só da gente. Tudo é a partir do nosso querer, da nossa intenção. E isso é interno, né? Quando a gente começa a se conscientizar desse poder,
abertura desse ato que é intencional, quando a gente quer modificar muitas coisas na nossa vida, quando a gente coloca alegria, e quer fazer as coisas acontecer, a gente faz isso acontecer, a gente tem uma ação, um movimento, mesmo que aquele movimento seja pequenino, uma ligação para alguém, não ficar com a cara fechada. A gente transmite muita coisa através de pequenos atos. A gente traz aqui no canal pequenos movimentos que estão ao alcance de todos. E basta uma coisa, o querer. Então, toda vez que a gente deseja alguma coisa, não precisa duvidar que aquilo não vai retornar de alguma forma para nós. Porque muitas pessoas que vivem fazendo muitas coisas boas, quando ela mais precisa, a ajuda aparece. Onde ela menos espera, ela recebe um auxílio, uma ligação, alguém que diz alguma coisa que faz ela pensar de uma outra forma e que muda a rota completamente. E isso é tão invisível que a gente não percebe, mas com consciência isso tudo fica muito claro. E a gente deve aproveitar tudo isso, na verdade. E tem uma questão, né, importante, como a Renata trouxe, né? A gente aprende isso desde criança, né? Mesmo no período escolar, quando a gente está lá na física, né? Física básica ainda, né? Ninguém vai buscar uma física avançada se não tiver de trabalhar, né? Ser um físico, né? Ter uma graduação em física, ou lecionar algo como matemática, alguma disciplina da engenharia. Então a gente fica na física básica mesmo. E nessa física básica a gente aprende, né? Como se fosse toda ação tem a sua reação. Só que a gente pode transformar essa lei de ação e reação em uma lei hermética, que é a lei da causa e efeito, como bem a Renata trouxe aqui também. Só que assim, se toda ação tem uma reação, como a gente consegue transformar essa lei universal no que a gente vive hoje? É muito simples. Vamos traduzi-la para: o universo te trata como você o trata. Então, se você se trata mal, se deseja mal, trata mal aos outros, o universo, ou seja, suas próprias ações, vão te trazer efeitos. As causas que você causa trazem efeitos. Se as causas são positivas, os efeitos são positivos. Pelo contrário, se as causas são negativas, os efeitos são negativos. Então, de mesmo modo, se você age para o bem, você pode agir para o mal. Da mesma forma, se você recebe cargas positivas, é porque você agiu de forma positiva. E você pode receber cargas negativas se você agiu de forma negativa. Mas, pessoal, será que dá para fazer algo positivo e receber algo negativo? Claro que dá, mas não é o efeito esperado. Aí há uma dissociação energética, que a gente pode ver em outra lei humana, né? Que também é uma lei universal, né? Então, que é a lei do amor, que a gente vai falar depois. Então, depende do que você está buscando com essa intenção. Então, tudo é intencionado e pode ser verbalizado de uma maneira a trazer essa resposta. E eu posso dar um exemplo aqui da vida prática, tá? Que é uma lei de causa e efeito, tá? Ou de ação e reação. Quando a Elza, no último vídeo, falar da poesia, vocês vão poder entender justamente isso aqui que eu estou falando, tá? Eu vou dizer a minha história com a Michelle. Eu a conheci por meio de um aplicativo de namoro. Vocês vão falar, mas o que tem o aplicativo de namoro tem a ver com a causa? Ué, eu estou buscando uma ação, encontrar alguém por um aplicativo, e eu encontrei uma reação, alguém que tem uma afinidade energética para comigo. Poderia não ter dado certo? Poderia ter encontrado e, de repente, como dizem por aí, não ter dado um match, né? Não ter dado o xizinho, o verdinho lá no nosso encontro, não ter preenchido as características. Mas isso estava marcado em outras vidas. Por que não? Então, veio lá a lei da causa e do efeito, ou a lei da ação e reação. A ação de buscar trouxe a reação de encontrar. Então, com uma boa intenção, nos encontramos. E, claro, deu certo e aqui estamos hoje, 11 anos depois.
No entanto, isso poderia ter dado de forma negativa. Mas como teria sido de forma negativa? Ela não ter me aceito, ou de repente ela ter dito algo e eu ter descarregado nela algo também que não poderia ser bom. Então, o que? O universo está te tratando conforme você tratou. Então, o que você plantou antes de ações para que você tenha uma colheita positiva? Ainda que independente da maior lei de todas, a lei do amor. Mas, o que você está plantando? Quem planta vento, vento, não colhe tempestade. Quem planta tempestade, colhe tempestade. Então, até esse dito tem um efeito, vamos dizer assim, errôneo, no sentido de dizer que como você planta vento e colhe tempestade? Não, você plantou vento, colheu vento. Você plantou banana, você colhe banana. Não é possível plantar banana e nascer laranja. A não ser que você tenha feito uma permuta com alguém. Eu vou lá colher a sua laranja e você colhe a minha banana. Tudo bem, aí é uma questão de relações, que também é uma outra lei, tá? Tudo está regido sob a lei do ritmo. Então, para tudo tem um ritmo. Então, até para essa causa ter um efeito, ou para essa ação ter uma reação, é necessário um ritmo energético, uma vibração. Então, por exemplo, eu posso, numa ação, dar um beliscão na Michelle e a reação dela é ela chorar. Ou a reação instintiva dela virar e dar um tapa. É claro que isso jamais vai acontecer, pois nós somos maridos e mulher, nós nos amamos. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então é para dizer o quanto você pode plantar o bem, como você pode plantar o mal. Então depende daquilo que você planta, você colhe. E tudo isso acontece na nossa vida. A Renata deu o exemplo do trauma. O trauma é causado por uma reação a uma ação que aconteceu, que não era positiva e foi gravado na memória. Em qual memória? Na memória celular. Então, na sua memória celular, ficou aquilo. Toda vez que acontecer algo que relembre aquela ação, a reação vai ser a mesma. O trauma vai ser disparado. E com isso, as suas memórias, as suas emoções vão se aflorar. E aí a gente pode tratar disso em um outro vídeo, que faremos mais para frente. Mas, neste momento, nós estamos falando aqui da ação e da reação. Então, perceba, tudo que nós fazemos tem um resultado. Então, a gente precisa se perceber até no que a gente faz, porque até achando que estamos fazendo o bem, nós podemos estar bem mal. Então, a gente precisa se observar em tudo, para que o que a gente plante seja igual o que a gente colhe, dependendo, claro, da vibração e intenção que você colocou sobre isso. Exatamente, isso tem um nome, né? Consciência. A nossa consciência tem que estar realmente no presente, no que estamos fazendo, como a gente está dando, como você falou, esse retorno para o universo, o que a gente está plantando, ter consciência do que a gente fala, do que a gente pensa, o meio que a gente vive, claro, aquilo que a gente pode controlar, mas é muito importante a consciência desse conhecimento, para que a gente cada vez mais, junto com o autoconhecimento, para que a gente consiga ter mais equilíbrio, para que a gente consiga plantar, fazer um plantio mais saudável, mais tranquilo, para que a gente colha cada vez mais benesses do universo, aquilo que a gente tanto espera, né? É muito importante. Não há, em nenhum momento, castigo. Não existe. Exatamente. É apenas uma consequência de alguma coisa que a gente fez, pensou, sentiu, desejou, né? Tudo vem com uma consequência. Só que, em muitos momentos, a gente não tem a clareza do que nós fizemos que contribuiu para que tenhamos essa consequência no hoje. Por isso que a gente fala muito de aprenda com os problemas, aprenda com esses obstáculos, porque muito embora a gente não sabe o que plantamos, nem que momento que foi, nem a intenção que foi feita, se tivemos razão ou não, a gente não sabe.
Mas se a consequência está ruim, como que a gente sabe que está ruim? Porque vai doer, vai marcar demais, vai tirar a nossa alegria, vai gerar muita preocupação, né? Você vai achar que está tudo muito conspirando contra você. Então, até nesses momentos que você não entende a causa, procure observar o que aquilo quer dizer com você. Tem uma razão. Então, traga consciência, traga clareza, porque o que nós fizemos a gente não consegue mudar. A gente só consegue observar e aprender com isso. Mas daqui para frente, o que eu posso fazer para plantar melhor? Porque agora eu estou consciente. Agora eu entendi que tudo que acontece comigo, sem o meu impulso positivo, alegre, legítimo, eu não vou ter uma colheita legal. Então, a partir de agora, vamos fazer diferente. Então, não dá para a gente ficar se vitimizando, porque a gente não vai mudar, né? Pelo contrário, a gente vai insistir no erro, porque a gente está perdendo a oportunidade de observá-lo como um grande aprendizado. O problema só é dado como problema quando a gente coloca esse peso nele. E quando exatamente a gente não sabe como resolver. Então, o que é um desafio, o que é um obstáculo a ser vencido, a ser destrinchado, assim, vou analisar, vou estudar mais, vou procurar observar com mais consciência, a gente simplesmente paralisa, congela. Quem sabe se nesse congelamento não tem esse processo de trauma que a gente nunca deu atenção devida, porque nem interpretou que aquilo tenha sido um trauma, porque não tem na sua memória quando aquilo aconteceu, né? Então, a gente acaba deixando passar. Então, vamos dar essa oportunidade a esse novo caminho que a gente tem a oportunidade de fazer diariamente, de olhar as consequências que estão desafiadoras com mais critério, com mais consciência, com mais amor, com mais acolhimento, e nos posicionarmos de uma forma mais empoderada, mais justa, mais forte, mais firme. A maior receita para sabermos o que nós estamos colhendo, né, das nossas ações, é fazer o gerenciamento delas, é ter o entendimento. O que foi que eu fiz para estar com essa colheita? Ou qual foi o estímulo que eu dei para ter esta resposta? Porque nós temos essa capacidade de conseguirmos avaliar tudo aquilo que acontece devido à nossa racionalidade. Então, nesse momento, é importante colocar a nossa racionalidade para funcionar. Entendemos qual foi a ação que nós fizemos para que tivéssemos essa reação, ou qual foi a causa que nós geramos para termos o efeito desejado ou indesejado. E assim aprendermos a lidar. Pois toda vez que você lembrar daquilo, você não fará mais, ou você terá o estímulo de fazer novas vezes para que haja uma resposta positiva em cima daquilo. Bom, então assim encerramos essa parte, o primeiro vídeo sobre a lei da ação e reação, ou causa e efeito. E espero que vocês tenham gostado, que se aprofundem nesse assunto, que tragam essa autorresponsabilidade de comportamento, de ações, de pensamentos, para que essa colheita realmente seja cada vez mais leve. E vamos agora para o próximo vídeo, que será sobre a lei da atração. Um abraço e até o próximo vídeo.